A bela cidade de Lagos, pelo segundo ano consecutivo, palco da Taça da Europa, patinagem de velocidade. Este ano, a segunda de 9 etapas. 6 a 8 de abril, a 15ª edição do Torneio Internacional Terras do Infante, recebeu 553 patinadores de 104 clubes e 16 países. No ano em que a patinagem de velocidade irá estrear-se como modalidade olímpica, nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, Argentina, Lagos reforçou o seu estatuto de Taça da Europa após ter organizado o Campeonato Europeu em julho passado. Presentes 7 atuais campeões do mundo, 4 ex-campeões mundiais, 3 atuais campeões europeus, dando muito espetáculo e emoção, cor, velocidade, como veremos no resumo que se segue. Este ano o torneio teve a presença da chuva, que condicionou a realização de algumas provas, e num desses interregnos foi realizada a cerimónia de abertura no pavilhão da Escola Secundária Júlio Dantas, repleto público com o desfile de todos os participantes. Destaque para o grande número de patinadores espanhóis, franceses, belgas e portugueses, aqui com realce para os clubes madeirenses e para o clube anfitrião, o Roda Lagos Clube de Patinagem, apresentando 62 patinadores em competição. A organização homenageou o primeiro patinador de cada país a inscrever-se com lembranças referentes ao Europeu Lagos 2017, marco na patinagem de velocidade nacional e considerado um dos melhores europeus de sempre. As provas iniciaram-se com os skidetes femininos, os 500 metros finais, as 4 melhores das séries e dos apuramentos estão na final e aqui as 4 magníficas lutam pela vitória nesta prova. E é mesmo Inés Fitoussi, da França, Pibrac Roller Skating, que vence a prova. Nos cadetes masculinos, os senhores que se seguiam, 4 patinadores estão bem na final, após as eliminatórias e as meias finais e os quartos de final. E aqui foi Izan Pablos Garcia, o patinador espanhol do time City Run de Espanha, a vencer. Passamos para as cadetes ainda também, femininas agora. No fundo, prova de 5 km por pontos, em que em algumas voltas, as voltas pares, a primeira e a segunda a passarem recebem 2 e 1 ponto. Aqui, nas primeiras voltas, a colocação, importante, para começarem a disputar os pontos. Nas pontuações, destaque para Dulugar Sterren, a patinadora francesa do La Beaumanoir, que se destacou, ganhou muitos pontos, teve muitas voltas isoladas e, mesmo assim, ainda teve força para, no fim, fazer também a primeira posição. Aí vem ela, na última volta, seguida de várias patinadoras, mas mesmo depois de estar muitas voltas à frente, conseguiu os 3 pontos finais e os 14 pontos que lhe deram a vitória nesta prova. Nos cadetes masculinos, a mesma prova, o mesmo sistema de pontuação, muitos patinadores também à partida. Nas cadetes femininas eram 46, aqui 32 partiram, e aqui as primeiras voltas, a primeira volta, a colocação, verificar qual é a melhor posição para enfrentar as voltas pontuadas. Nas voltas pontuadas, o senhor que destacou, ou o rapaz que destacou, estamos a falar de patinadores com 13 e 14 anos de idade, foi Manuel Taibo do Rabadeira. Aí vem ele, pelo lado fora da pista, junto à tabela, ganhando muito balanço e fazendo os primeiros pontos. Atrás seguiriam vários patinadores que tentavam o ponto, porque também o segundo ganha 1 ponto, mas foi mesmo Manuel Taibo que liderou a prova, dominou tudo e no fim deu-se ao luxo de não se sprintar no último ponto, na última volta pontuada. Foi mesmo João Branco e Prodska, o patinador checo, que lutaram pela vitória ou pela chegada, os 3 pontos da chegada, mas foi Manuel Taibo com 16 pontos que venceu a prova. Passamos para os 100 metros na avenida. Os 100 metros, uma prova em reta, a prova mais rápida de velocidade. Vemos a final de cadetes femininos, com Inés Fitoussi do Pibrac Roller Skating e Carla Alvarez de Espanha. E foi mesmo Fitoussi a ganhar a sua terceira prova com 11.917. Nos homens, nos rapazes, Izan Pablos Garcia e Manuel Taibo tinham ganho a primeira e segunda prova, vieram para a final dos 100 metros. E na final dos 100 metros foi mesmo o pequeno Izan Pablos Garcia, espanhol, a vencer a 11.309. Vamos ver agora os rankings finais. Manuel Taibo, Prodska e Branco foram os primeiros, segundo e terceiro masculinos. Inés Fitoussi, Dulugar Sterren e Eva Sanches, as primeiras nas femininas. Os Youth é o escalão que se segue. 15 e 16 anos, estamos também com as finais. Comecemos com a masculina. 4 patinadores muito fortes. O time Hertz, o alemão, a sair na frente, mas depois Neil Lope a dar um espetáculo. Ele que dominou as primeiras etapas da Taça da Europa e a ganhar com uma vantagem extraordinária. Neil Lope, Federação Catalana de Patinados. Nas Youth femininas, 4 grandes patinadoras também no final, muito disputada. Vejam bem a partida, toda a gente a querer vir para a frente. É a patinadora espanhola Valentina Alvarez, mas depois Luísa Gonzalez por fora, Mailene Laune por dentro. A francesa e espanhola vão lutar até à chegada, um desequilíbrio de Mailene, e é Luísa Gonzalez a vencer, patinadora da Federação Catalana de Patinados.
No fundo, nas provas longas, começamos com os 8 km pontos para juvenis ou youth femininas, 52 patinadoras à partida. O escalão com o maior número de patinadoras. Mais uma vez 2 pontos e 1 ponto para as passagens nas voltas pares e a primeira volta de controlo de posicionamento para as voltas que se seguiam. Aqui, lutava-se pelo maior número de pontos e há patinadoras que no início tentam logo vir aos pontos, há outras que se resguardam para o fim. No caso da líder da prova, do torneio, com o capacete coberto a laranja, Luísa Gonzalez fez a primeira pontuação. Depois houve uma surpresa, Fran van Hout, a patinadora belga, a conseguir também pontuar e isolar-se, mas foi mesmo Luísa Gonzalez que no fim somou 10 pontos e ganhou esta prova. Nos youth masculinos, uma prova muito espetacular e com uma surpresa. O líder, Neil Lop, que tinha ganho com uma vantagem enorme os 500 metros, queria aqui também liderar e ganhar esta prova, mas houve muitas e grandes surpresas. Neil Lop, numa das tentativas de passar para a frente, pisou a parte interna da pista e foi desclassificado, deixando assim em aberto para os outros. Marc Lira, o patinador português da Madeira, e Martin Belluard de França aproveitaram-se. Tristan Scrivens foi o terceiro, do Roller Lagos, também com pontuação, mas aqui são os mesmos dois, o português Lira e o francês Belluard, que vinham na frente agora à chegada, mas Marc Lira marcou então 15 pontos e a primeira vitória portuguesa. Terceira prova, 100 metros na avenida, Mylène Louane e Luísa Gonzalez a disputarem a vitória, foi a mesma francesa Louane que venceu. Aqui o pódio de provas de fundo para a Taça da Europa, mas o ranking do torneio em baixo em grafismo, Luísa Gonzalez, Mylène Louane e Fran van Hout. Nos homens, nos youth masculinos, Neil Lop e Marco Lira, os dois que tinham vencido a primeira e segunda prova, e é mesmo Lop, fortíssimo espanhol, que vai vencer com o tempo de 10.615. E no ranking final temos Marco Lira a vencer, Prokop Stodola, o checo em segundo, Tristan Scrivens em terceiro, e aqui o pódio do fundo. Passamos para as júniores femininas, 500 metros, a final também aqui com a participação da portuguesa Carolina Ferreira. Entre outras adversárias, Carolina lutou pela primeira posição, mas foi mesmo Honorine Barrault que ganhou, seguida da patinadora espanhola e a portuguesa. Nos homens, os júniores masculinos chegaram à final 4 grandes patinadores fortíssimos. Na frente saiu Jan Martin Mende, campeão europeu da prova de uma volta em 2017, mas foi mesmo Ewan Foussadier, o fortíssimo francês, a comemorar a vitória. Passamos para a prova de fundo de ambos os escalões. Começamos pelos júniores masculinos, 10 km por ponto, 50 voltas à pista, muitos patinadores estão bem na partida e aqui, mais uma vez, nas voltas pares, os 2 e 1 ponto para o primeiro e segundo. Foi uma prova de fugas. Primeiro foi o patinador belga que decidiu isolar-se, mas depois aparece Luca Berti ali a fazer 1 ponto, aquele patinador de vermelho e branco que depois fugiu e conseguiu dar uma volta a todo o pelotão, dobrou todos, venceu com uma supremacia enorme com 23 pontos. Nas femininas, 10 km também, 50 voltas. Aqui, Honorine Barrault tinha ganho a primeira prova e era uma fortíssima candidata à vitória na segunda. Mas na frente sai Ainhoa Carreno e também a Sara Arregui, que fazem 2 e 1 ponto na primeira volta, mas depois Honorine Barrault imitou o alemão Berti e conseguiu dobrar todo o pelotão. A patinadora que já tinha ganho os 500 metros vem aqui com o capacete cor de laranja a ganhar com um avanço extraordinário, encostou-se ao pelotão da frente e geriu a sua prova até ao fim, vencendo com muitos pontos de avanço sobre a segunda, numa vantagem e numa prova extremamente fácil para ela, 29 pontos para a patinadora do Pôle France Nantes, a francesa Honorine Barrault. Barrault ganhou, mas as limpas 10 pontos. Palminhas! Passamos para os 100 metros na avenida, as finalistas Sara Arregui, do Rivas Ingraviti espanhol, e Angelina Otto, da Alemanha, do Guerra. E aí vêm elas as duas, e é mesmo a espanhola fortíssima Sara Arregui que vence em 11.400. Nos homens, um português é Henrique Borda d'Água na final, com o Jan Martin Mende, o campeão europeu de uma volta, e é mesmo Mende, o alemão, a faturar a vitória com 10.568. Passamos para as classificações gerais, o pódio das femininas, no ranking do torneio, Honorine Barrault, Sara Arregui e Carolina Ferreira. Nos homens, Ewan Foussadier, Jason de Soutels e Rafael Heredia, mas este pódio é das provas de velocidade da Eurocup.
desta prova. No nosso resumo passamos agora para o escalão mais competitivo do torneio, os séniores, 19 anos e mais. Começamos com os 300 metros contra o relógio e vemos já Stijn van Houten, vice-campeão da Europa em título, do Zandvoort da Bélgica, a marcar 27.458 e a liderar neste momento a prova. Mas depois veio Dália Sobranis, a patinadora guatemalteca da seleção da Guatemala. Fez uma prova extraordinária. Sobranis marcou o tempo em 27.152 e ficou na cadeira do sonho, a cadeira da primeira posição, durante algum tempo e muito, muito bem disposta, como aí vemos. Depois vem a campeã europeia, Sandrine Taz, a máquina belga da Powerslide Matter Racing, a fazer 26.467, apenas a 20 segundos de bater o recorde da pista que é dela. Nos homens, começamos com o Gwendal Lepivert, tricampeão do mundo em 2016. O francês da Bond Team fez uma prova a pensar na final, porque ia haver final se não houvesse chuva. Como não houve, fez 24.707 e foi o terceiro. O segundo foi Elton de Souza, aí que vai ele, já foi recordista da pista, é do MX, está aqui no MPC francês, a fazer 24.623. E depois, a surpresa, o triplo campeão mundial júnior em 2017, agora a correr em séniores, Valentin Thibault, francês da Powerslide Matter Racing. Ele venceu os mestres, venceu os mais velhos franceses e fez 24.529, mas longe do recorde da pista de Simone Albrecht de 23.759. E seguem essas provas de séniores femininos no fundo. Agora passamos para o fundo. Devido à chuva apenas houve uma prova de velocidade e uma de fundo, e foram essas que deram medalha de ouro, prata e bronze na Taça da Europa. Aqui, nos 10 km por pontos, 50 voltas. Começamos por ver as primeiras pontuações com Nifi Collers, a patinadora belga, e Sheila Posada, do Bond Team espanhola. Elas faturaram 2 e 1 ponto inicialmente. Esta foi uma prova sempre aos ataques e seguiram-se mais duas a pontuar. Foi Lefebvre e Puy-de-Bas, duas francesas que se isolaram para pontuar, seguidas de Sandrine Taz e de Aura Quintana. Mais uma vez vemos mais uma pontuação que se segue agora com Olaway, a patinadora italiana, e Margarida Souza, a portuguesa, e assim os pontos iam sendo distribuídos até que aconteceu a decisão da prova. E a decisão veio por intermédio de Sandrine Taz, quem mais poderia ser, a patinadora que liderava o ranking, que venceu a prova de 300 metros, isolou-se primeiro, pensava-se que só para pontuar, com Aura Quintana, a colombiana, mas depois ficaram as duas isoladas e conseguiram ver-se o pelotão a patinar muito lento por cima. Ninguém foi buscar esta fuga e elas dão mesmo uma volta de avanço, vê-se aqui a junção, uma volta de avanço, e a partir daí os pontos foram todos para si. Logo, classificação final, Sandrine Taz 32, Aura Quintana 27, e depois um grande espaço para a terceira, que foi Sheila Herrera, do Bond Team, equipa que estava muito forte, mas que não conseguiu controlar esta prova. E assim Sandrine Taz vence a segunda prova em duas, ela que está numa forma extraordinária e que mais tarde veremos qual é o objetivo dela para este ano. Aqui a parte final, onde se lutava pelo terceiro lugar. Marine Lefebvre e Posada Guerra lutavam com a ajuda de Clémence Albo, e as três patinadoras foram até ao fim, mas foi mesmo Lefebvre que fez 2 pontos aqui, ou 1 ponto melhor, e daí o quarto lugar, o terceiro para Sheila Posada. Nos homens, séniores masculinos, 50 patinadores à partida. A presença, vemos ali a camisola branca com as riscas do arco-íris, campeão do mundo, Patxi Pelo, espanhol, vai aqui na 4ª posição. Foi mesmo Patxi Pelo que decidiu ir aos primeiros pontos. Aliás, é a estratégia que costuma utilizar em grandes provas internacionais. Vem já estar à frente, seguido Miguel Bravo a correr pela Bond Team, ele que é o do Grupo Desportivo de Lagoa. 2 pontos para Pela, 1 para Bravo, mas isto não iria ficar por aqui. A seguir vemos já uma fuga de Bastien Lhomme da França, do Pôle France Nantes, equipa que no centro de estágio em França de patinadores de velocidade que estava muito bem representado aqui, seguido de Rodrigo Matute do Equador. É mesmo Matute que aqui vai fazer 2 pontos, mas tudo isto foi completamente mudado com o ataque que vai acontecer a seguir, ou os ataques. Primeiro temos Quentin Giraudoux, patinador francês, mais uma vez com o campeão do mundo Patxi Pelo, eles que vão fazer 2 e 1 ponto, e o pelotão vem sempre a andar, não há paragem. E aqui vemos mais uma fuga, mais 4 patinadores que se isolaram. Elton de Souza, Martin Ferrier, Patxi Pelo e Diogo Marreiros, do português. É mesmo Ferrier, patinador que é campeão do mundo júnior em título, este ano a correr em sénior.
seguido de Pachi Pela, que faz um ponto aqui. Ferri e Pelo são da mesma equipa, é o Skates World Team, que dominava também esta corrida até o momento. Depois, mais uma fuga, esta muito decisiva para as contas finais, onde vemos Martin Ferri mais uma vez, seguido do seu compatriota Giovanni Trobota, francês, do Paul France-Nantes, e Diogo Marreiros. Diogo Marreiros aqui na frente para fazer 2 pontos, seguido de Trobota 1 ponto. Disputava-se ponto a ponto a vitória final, mas foi mesmo Trobota com 16, consegue essa vitória, seguida de Pelo com 13 e Marreiros com 11. Aqui vamos entrar para a última pontuação e para as últimas 2 voltas. Ferrier 2 pontos, 1 para Trobota, e agora nas 2 últimas voltas Diogo Marreiros tentou o seu ataque de surpresa a 400 metros do fim. Trobota segue-o. Marreiros tenta ir aos 3 pontos finais, porque na última volta, na chegada, são 3, 2 e 1 os pontos em disputa, mas Trobota, mais forte, conseguiu mesmo vir para a frente na curva que antecedeu a reta da meta e fazer ele 3 pontos para ganhar com 16, segundo o Pachi Pela e depois Marreiros em terceiro. Nos 100 metros na avenida, começamos com a prova do terceiro e quarto lugares. Para o terceiro e quarto lugar, Dália Sobranis e Stine Van Aert eram as duas oponentes. E perante muito público que assistia a esta prova, vemos que foi mesmo a guatemalteca Sobranis a fazer 11:097 e a conquistar o terceiro lugar nesta prova. Afinal, era para Ayla Alvarez, a patinadora do Cuba, e Sandrine Taz, a vencedora das 2 provas anteriores. E Sandrine Taz, mais uma vez, não deixou os seus queridos por mãos alheias e fez 3 provas em 3 com 11:024. Nos homens, meia final, Gwendal Piverti e Lucas Ida, o francês e o suíço. O suíço que veio só a Lagos para fazer esta prova, sobretudo para fazer esta prova, a vencer com 10:008 e a passar para a final. Ele que fez nesta prova o melhor tempo de todos. Aqui a outra meia final. Um patinador português, Márcio Costa, 6º no último Campeonato da Europa nesta prova e 11º no Campeonato do Mundo, e Flavien Fouché, ele que foi campeão do mundo júnior. E aqui é mesmo Fouché, o francês, a impor-se com 10:168. E então vamos para a final. Final muito aguardada. Ida ou Fouché? O francês ou o suíço? Pensava-se que o suíço iria ganhar, mas surpresa das surpresas, Fouché dominou com 10:108. Tudo se iria decidir na última prova do programa, a meia maratona, 21,3 km. Nas mulheres, a liderança do ranking estava nos patins de Sandrine Taz, com 3 vitórias noutras tantas provas disputadas. E nos homens era Pachi Pela, que liderava com uma vantagem considerável. Será que estas posições se iriam manter? Vemos a partida das femininas, das mulheres. Elas estavam inscritas 170, partiram 138 e concluíram a dura prova, com muitas subidas e descidas, 101 patinadoras. Imagens espetaculares do drone, e aqui vemos já a primeira passagem com cerca de 30 patinadoras no primeiro grupo, no grupo da frente. O pelotão já estava muito partido e a pergunta é porquê que havia estas quebras todas e rupturas no pelotão. Ora, aqui vemos, devido aos ataques que foram acontecendo ao longo da prova. Excepcionalmente, não é comum nas mulheres, mas aqui vemos já a Sandrine Taz a aproveitar uma subida para atacar. E o pelotão responde. Isolaram-se 4 patinadores, mas rapidamente o pelotão veio encostar e tudo ficou junto outra vez, ou mais ou menos junto, porque aqui vemos a segunda passagem agora, e nesta segunda passagem apenas 15 ou 20 patinadores no grupo da frente, pelo que os ataques estavam a continuar. Depois iremos para a parte final e aqui a descida emocionantíssima. E aqui atenção à patinadora francesa Marine Lefebvre, que recebe um toque involuntário, caiu a alta velocidade, cerca de 65 km por hora, mas completou a sua prova. O sprint final, Aura Quintana, Sheila Posada, Juliette Puigdebas, é mesmo Quintana a vencer, espetacular, e vamos ouvir a sua impressão sobre esta prova. Primeira classificação, Aura Quintana, primeiro lugar, Juliette Puigdebas, segunda, e Sheila Posada, terceira, Clemence Albon, quarta, e a Sandrine Taz, que tinha ganho todas as outras provas, em quinto lugar. Destaque também para Andrea Canha, a patinadora portuguesa, no sexta posição. La prueba ha sido bastante movida porque estaba Sandrine, habían varias campeonas del mundo de esta prueba y muchos ataques. En las chicas no es muy común los ataques, pero hoy la prueba ha sido bastante movida y la bajada se prestaba para muchos ataques. Yo pienso que bajando me he ubicado bien y por eso al final he salido con la victoria, pero ha sido un remate muy duro. Me encanta Lagos, me encanta Portugal, la organización muy bien. Creo que es uno de los eventos más bonitos que hay ahorita mismo de patinaje. Lástima que este fin de semana
no se pudieron concluir todas las pruebas por la lluvia, pero son cosas que no son de la organización, no están en las manos. E depois das 4 provas das 6 previstas, Sandrine Taz a vencer, da Powerslide Motor Racing a belga, Sheila Posada, Espanha, Bond Team a segunda, Aura Quintana, Colômbia a terceira, Stine Van Out quarta e Clemence Albo a quinta. I remember the sprint was really good, the 100 and the 300. I'm really pleased with that, and the points race was also good. And even in the marathon, I was feeling strong, so it's a good thing to take away from here and to go into the other Euro Cups. Your individual goal for this year, what is? Mostly it's World Championships in Heerde, and then of course the European Championships are in Ostend. It's my hometown, so I'm really excited to skate at home for a championship. Passamos para maratona, meia maratona melhor, 21,3 km para masculinos. Para os homens estavam inscritos 208 patinadores, partiam 186 e chegaram a completar a prova 146. Um dos que não completou foi uma surpresa e uma alteração à classificação que estava até o momento no ranking geral. A partida dada, imagens do pelotão compacto, mas esta foi uma prova muito agitada. Aqui vemos muito público na partida também e muitos patinadores a saírem, uns com um objetivo, outros com outro. Na frente os patinadores queriam já controlar a posição e aqui vemos já então uma parte da prova, ainda na primeira volta, em que existe uma subida bem íngreme, que dura cerca de 3 km e já um ataque. É o Elton de Souza, o patinador francês que se isola e assim quebrou o pelotão. Com ele vão juntar-se 7 patinadoras e a partir daqui nunca mais houve pelotão compacto até ao fim da prova. Vem também então do time Wolf-Rance-Nantes com então Giraudot e o patinador Giovanni Trobota, que tinha ganho os 10 km por pontos. Aqui vemos os 7 a trabalharem com muita sincronia. Na frente Martin Ferrier, ele ganhou esta prova no ano passado, campeão do mundo júnior, agora a correr em séniores. E aqui um grupo já mais reduzido. São 5 patinadoras que aqui vêm, Ferrier a forçar muito na frente e na primeira passagem tínhamos 4 fugitivos. Diogo Marreiros, Elton de Souza, Gwendal Pivert e Martin Ferrier. 2 patinadores da Bond Team, Diogo Marreiros que corre pelo Roller Lagos Bond Team, aqui o pelotão que se seguia, tentava encontrar os fugitivos ou apanhá-los. E vemos o pelotão a passar então na linha da meta e esta era a primeira passagem. Depois vamos ver já a segunda passagem. Aqui entra um novo protagonista, Philippe Forstner, da Alemanha, do Gros Guerrero. Mantém-se Martin Ferrier e Diogo Marreiros, que estiveram sempre isolados. O pelotão seguia atrasado com 15 a 20 patinadores na sua perseguição, cerca de 30 segundos de atraso. E entramos então na última volta e o momento das grandes decisões. Aqui vemos David Pedro, que entretanto conseguiu encostar sós da frente. O alemão ficou para trás. Mantém-se Diogo, que aqui vem liderando na descida a 75 km por hora. Mas Martin Ferrier, o francês, atacou. Queria vencer e repetir a vitória do ano passado. Diogo contra-atacou. David Pedro também pelo outro lado. E vamos em 75 km por hora com grande disputa até ao final. O público emocionado a ver esta chegada. E é mesmo o patinador lacobrigense da casa, Diogo Marreiros, bom time, Roller Lagos a fechar a vitória. Segundo lugar, David Pedro. Terceiro, Flavien Fouché. Para o entrevistar, Diogo Marreiros. E temos a classificação final então, com uma média de 38,3 km por hora em 33 minutos e 20. Diogo Marreiros foi o primeiro, David Pedro o segundo, Martin Ferrier o terceiro. No pelotão, Gwendal Leprivert conseguiu a vitória lá, Valentin Thibault o segundo lugar do pelotão e Jorge Gatteré o terceiro lugar. Na última volta o pelotão quase que juntava a nós e o Gwendal acabou-me por dizer que não se estava a sentir fisicamente bem para o sprint e a partir daí fui só eu e o Martin Ferrier. Na última subida o pelotão quase que juntava a nós e o David saltou lá atrás, conseguiu mesmo chegar a nós e a partir daí ganhamos mais uma força de trabalho, o que foi bom porque conseguimos chegar os 3 isolados ao fim. E no final foi um sprint final muito disputado. O Martin Ferrier ainda me passou na descida, mas eu quando apanhei outra vez o condar dele consegui voltá-lo a passar e sabia que tinha de chegar aqui à reta final em primeiro, porque quando chega com esta velocidade toda da descida depois já é muito difícil passar e foi o que consegui fazer e esse aqui foi o máximo até ao final. Estas taças da Europa de preparação são sempre muito boas para ganhar ritmo, ganhar confiança e esta vitória só me vem dar mais ânimo para continuar a trabalhar com mais afinco para os objetivos que se avizinham.
Agora tenho mais 2 taças da Europa na Alemanha e uma na Holanda, continuar a preparação para o Mundial em julho na Holanda, continuar a trabalhar para lá, que o grande objetivo é tentar tirar medalhas no Mundial. Ha sido pues un fallo técnico, es difícil y uno no puede hacer nada contra eso. Hay veces que pasa, nunca me había ocurrido ningún problema con las ruedas o con la bota. He tenido un problema que la rueda me iba tocando en la bota y es peligroso por la bajada. No puedo continuar porque voy muy parado y el carbono se estaba calentando y me estaba calentando el pie, entonces no puedo terminar. Yo intento cambiar una rueda, pero no puedo terminar, aunque sea para entrenar en la carrera. Es una pena porque iba para ganar el trofeo y quería ganar la maratón, que es importante también para mí como entrenamiento, como el trofeo, no tanto la clasificación general, sino como la media maratón de la prueba. Pachi, pelo que parecia ter o torneio ganha, justificar a sua desistência. Assim, Valentin Thibault ascendeu ao primeiro lugar, Gwendal Pavert, também francês, no segundo, e Diogo Marreiros no terceiro. Martin Ferrier e Flavien Fouché foram o quarto e quinto. Aqui vemos o pódio então, com os 3 primeiros. Vamos ouvir o vencedor, Valentin Thibault. Ce week-end, le plateau à Lagos était très relevé. Il y avait Diogo Marreiros qui est plusieurs fois médaillé au championnat du monde. Il y avait notamment aussi Gwendal Pavert, Pachi Peola qui est champion du monde actuel de la course à points. Il y avait aussi du bon niveau Elton de Souza. Et cette année, j'ai réussi à faire une première place au général, ce que je ne m'y attendais pas du tout, parce que du coup, j'ai réussi à combiner sprint et fond. A concorrência este ano é fortíssima. Nós chegamos a ver aí alguns escalões em que nas meias finais com 8, 10, 12 atletas já não há portugueses. O nível está muito forte. Nós temos aí cerca de 6 campeões mundiais, temos patinadores campeões do meio júniores e séniores, temos campeões do mundo e campeões da Europa, também 11 campeões da Europa, ou seja, o nível está muito forte. Há aqui patinadores de grande nível. Fim de semana de festa, no fundo, foi um fim de semana de festa do desporto, nesta modalidade de patinagem. Claro que já tem tradição, atendendo que temos aqui um clube que desenvolve um excelente trabalho na área da patinagem, que é o Roller Clube de Lagos. E temos também um conjunto de atletas na área da patinagem que têm dado provas aí a nível mundial. Portanto, temos medalhas de ouro, temos aí um conjunto de gente muito boa, portanto, nesta modalidade. De maneira que estamos de parabéns todos. Lagos está de parabéns. É que além de termos tido, em termos de participantes, de um número considerável, em termos qualitativos, foi o melhor ano de sempre. Nós temos presentes 7 campeões do mundo em título, também há muitos ex-campeões mundiais, mas em título temos 7 campeões do mundo, temos 11 campeões da Europa. Portanto, o nível competitivo é elevadíssimo. Ter o Diogo Marreiros, temos mais portugueses no pódio, quer no pódio da Taça da Europa que foram entregues ontem, quer na classificação geral, não nos podia deixar mais felizes, naturalmente. A prova é uma prova muito importante, naturalmente. Em termos de organização, é das provas maiores da Europa, uma coisa que era um sonho há uns anos atrás. Recordo perfeitamente o nosso clube que celebra este ano 21 anos, nós irmos às 3 pistas na altura, porque era considerado o maior torneio do mundo, em que todos os anos o Roller Lagos lá tem ido, e hoje estamos muito orgulhosos por saber que o nosso torneio tem mais atletas estrangeiros do que tem as 3 pistas. A organização premiou os clubes portugueses e estrangeiros com o maior número de patinadores participantes. Sada Pati em Espanha, Zandvoort, Bélgica e Marítimo receberam esses prémios. Terminou assim mais uma edição do 15ª edição do Terras do Infante, segunda etapa da Taça da Europa 2018, um sucesso que se poderá repetir em anos futuros. A organização agradece a todos os que participaram, colaboraram, apoiaram e assistiram a este evento. Sem eles, o espetáculo não seria tão grande. Até 2019.